Olá, queridos irmãos, aqui quem fala convosco é o reverendo Roster Guimarães Lopes e nós estamos aqui no Perguntar Não Ofende, continuando a nossa série sobre evangelização e soberania de Deus. E a pergunta que nós temos que responder hoje é a seguinte: a mensagem da evangelização deve ir além de apenas Jesus te ama? Ou meramente entregar um folheto? Pergunta extremamente inteligente e interessante. E eu acredito, querido amigo e irmão, que quando um crente sai dizendo para todo mundo, Jesus te ama, ele comete um grande erro. Porque a Bíblia no Novo Testamento nos ensina que Deus ama com amor salvífico os seus eleitos. Alguns, querendo atenuar a situação, dizem o seguinte: não, mas Deus ama a sua criação. Mas, querido amigo e irmão, quando você sai dizendo que Jesus te ama, você não está dizendo para o pecador que Deus o ama como criação. Você está dizendo que Deus o ama como alguém que quer salvá-lo. E esse amor salvífico, o Novo Testamento nos ensina que Deus ama assim os seus eleitos. Aqueles que não são eleitos de Deus vão receber a ira do Deus eterno contra o pecado no inferno. É assim que funciona. E porque Deus é justo juiz, ele tem que fazer com que o pecador pague pelo seu pecado eternamente no inferno. Se ele não tiver crido em Jesus, que é a provisão de Deus, a salvação de Deus para todo aquele que crê nele como único Senhor e Salvador. Então a nossa evangelização tem que ir além da distribuição do folheto e do Jesus te ama. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você que a estratégia de distribuir folhetos é uma estratégia muito importante. Muitas pessoas vieram a crer em Cristo Jesus por meio da estratégia de distribuição de folhetos. Então, você não deve pará-la. É claro que nós vivemos hoje num mundo tecnológico e principalmente a geração mais jovem não está acostumada com o analógico, mas funciona bem no digital. Mas nós podemos criar, por exemplo, folhetos virtuais para que eles sejam enviados por meio do WhatsApp, do Instagram e de várias mídias sociais. Mas se você vir algum irmão distribuindo folhetos, agradeça a Deus, porque pode ser que pela soberania de Deus alguém leia a mensagem que está naquele folheto e seja convertida pelo Senhor. Mas nós precisamos entender que evangelização não é só distribuição de folhetos. Há uma frase dita por muitos pastores, atribuída a Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Essa frase, querido amigo e irmão, é uma grande falácia, porque você, como cristão, pode dar testemunho com a vida de que foi transformado. Mas para pregar o evangelho, você precisa abrir a boca. O verbo euangelizo, no grego, significa proclamar uma boa notícia. Então, é impossível pregar o evangelho sem falar. Para pregar o evangelho, então, você precisa dizer ao pecador quem Deus é. Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é justo, Deus é infinito, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é imutável, Deus é o ser mais glorioso, mais maravilhoso, mais adorável que existe. E criou o mundo para a sua própria glória e para que nós o amemos, o exaltemos e o adoremos. Esse é o Deus santo, 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 bondoso, que criou tudo quanto existe até a nossa própria vida. Mas aí, em segundo lugar, você vai anunciar que nós, homens, pecamos e ofendemos a santidade deste Deus. E se este Deus maravilhoso for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, ele tem que nos jogar no inferno da sua ira. Por quê, pastor? Porque ele é justo juiz. Pasme comigo, você que é pecador como eu tem senso de justiça. Se alguém, querido amigo e irmão, invadisse a casa dos meus pais e assassinasse os meus pais e, por exemplo, estuprasse uma irmã minha, eu, como pecador, ia querer justiça. Agora imagine um Deus que é santo, santo, santo.
Até o fato de que eu creia e queira justiça é uma evidência de que eu sou criatura desse Deus. Então, a justiça é necessária em Deus, por isso o pecador tem que pagar, porque Deus é santo e justo juiz. Mas, em terceiro lugar, quando nós anunciamos o Evangelho, nós vamos falar do grande amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai dizer que Cristo amou tanto o seu povo, amou tanto o pecador, que desceu da glória e se fez um de nós, e viveu uma vida de humilhação e obediência, sem pecado algum, foi cravado na cruz e recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado. Ah, querido amigo e irmão, Cristo pagou a nossa dívida. Foi morto e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso grande Rei, que amou o seu povo e deu a vida na cruz para nos salvar. Em quarto lugar, consciente destas verdades maravilhosas, então você vai dizer ao pecador que, porque ele foi tão amado, ele agora precisa se arrepender da vida de pecado que tem levado, se arrepender de viver pecando contra Deus e revoltado contra Deus, ou buscando justificação em qualquer coisa que não seja Deus. Consciente do seu pecado, então ele deve crer que Cristo pagou a dívida dele e confiar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio de se aproximar de Deus. Não existem outros mediadores, porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar a nossa dívida. Então, se você, pecador que assiste este vídeo, se arrepende dos teus pecados e crê em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, e assim o recebe pela fé, a palavra de Deus diz que você está perdoado de todos os seus pecados, que você é considerado justo pelo próprio Deus, que você tem a vida eterna, que você tem paz com Deus, que você é amigo de Deus, que você é selado pelo Espírito Santo da promessa. E agora, então, você vive em comunhão com o Senhor Jesus. E já neste mundo, viverá em comunhão com a sua igreja e passará a eternidade em sua presença. Querido amigo e irmão, para pregar o Evangelho, você precisa anunciar quem é Deus, quem nós somos, quem é Jesus e o que ele fez, e conclamar o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas talvez você me diga, pastor, e se eu quiser dar um testemunho rápido? Certa vez eu ouvi um dos nossos maiores missionários, reverendo Ronaldo Lidório, contando como ensinou um menininho na Inglaterra a dar um breve testemunho de Jesus. E o reverendo Ronaldo dizia que ele ensinou aquele menininho que era um filho de pastor a dizer quem ele era antes de Cristo, o que Jesus fez por ele e quem ele se tornou depois que Cristo entrou em sua vida. E aquele menininho de 8 anos ouviu o reverendo Ronaldo e testemunhou e levou 4 de seus coleguinhas à igreja e aqueles 4 coleguinhas já estavam levando seus pais. Se Deus usa um menino de 8 anos para dizer o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, então Deus pode usar você. Que você se levante e pregue o Evangelho. Que Deus te abençoe nessa missão. Em nome de Jesus. Amém.